Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, é a história, o pedido de Jairo. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, diz assim: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Versículo 49, nós lemos o 42, vamos agora para o versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, apenas dorme. E riram-se dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-o pela mão, disse em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-se o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Vamos orar. Pai, nós estamos na sua presença nesta noite. Te damos graças por mais uma vez poder ministrar a sua palavra aos corações dos irmãos, das irmãs, dos amigos, não apenas dos irmãos aqui de Mossoró, mas também de Apodi e as demais cidades do nosso Brasil que estão acompanhando a nossa live. O Senhor abençoa cada vida, abençoa cada irmão, cada irmã, e que o Espírito Santo aplique essa palavra nos vossos corações. Em nome de Jesus, amém, meu Pai, e amém. Nesta noite eu quero tratar sobre palavras de esperança do nosso Jesus. Palavras de esperança. O cenário está muito claro, é um pai em desespero. O texto vai nos dizer que ele era chefe da sinagoga, era um homem que tinha prestígio, era um homem de um bom testemunho e, claro, era um homem financeiramente estável, financeiramente muito bem. Apesar do seu status, apesar da sua posição social, que era ser líder de uma sinagoga, nos tempos bíblicos ser líder de uma sinagoga era uma honra, era um prestígio para qualquer homem. Mas independente da posição que ele se encontrava diante da sociedade, isso não o isentou dele enfrentar uma luta tão grande, mas tão grande, que fugiu do seu controle. O que aconteceu? A filha dele, de apenas 12 anos, tinha ficado enferma, e a enfermidade foi tamanha que ele sabia que qualquer momento a filha dele poderia morrer. Tamanha foi a tragédia que aconteceu a essa família. Ele era um homem de posição, era um homem de status, mas quando o desespero bateu sua porta, quando a tribulação entrou na sua casa, quando a aflição o atingiu, lembrando de que não existe idade, não existe posição social, o sofrimento, as tribulações, elas são democráticas. Ela atinge o rico, ela atinge o pobre, ela atinge o branco, ela atinge o negro. Todas as pessoas, indistintamente, elas são atingidas pela tragédia. E claro, inclusive a morte. Isso também acontece com todas as pessoas. No texto em que lemos, apesar de toda essa posição, esse homem por nome Jairo, ele deixou de lado a sua posição social, ele deixou de lado o seu prestígio e foi como um pai desesperado em busca de Jesus Cristo. Graças a Deus que ele foi em busca da pessoa certa. Ele foi em busca de Jesus Cristo diante dessa tragédia, diante dessa aflição que cometera a sua família. O texto nos diz, lá no versículo 41, eis que veio um homem chamado Jairo, era chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa.
O texto diz que ele tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Então esse homem, nós já aprendemos desde já, de que esse homem procurou a pessoa certa, que foi o homem chamado Jesus Cristo. Ele procurou da maneira correta. Se vocês observarem a leitura, o texto diz que ele se prostrou aos pés de Jesus, lembrando que as pessoas que estão de joelho aos pés de Jesus, as pessoas que estão aos pés de Jesus Cristo, elas estão preparadas para estar de pé diante das aflições da vida. Lembrando que aos pés de Jesus é o local mais alto que nós podemos chegar, porque quando eu estou de pé aos pés de Jesus, de joelho aos pés de Jesus, quando eu estou prostrado aos seus pés, eu posso estar de pé com a força que vem de Jesus Cristo diante das lutas e aflições da vida. Quando eu estou de joelhos, então eu estou pronto para estar de pé das aflições da vida. E é justamente o que esse homem fez. Ele estava de joelhos, prostrado, mesmo sendo chefe da sinagoga. Não existe nenhum cargo que possa substituir a hierarquia que nós devemos ter para com Jesus Cristo. Por mais importante que nós sejamos, por mais importante que você seja, o local de honra, de prestígio que você pode estar, o maior local é aos pés de Jesus Cristo. E é justamente nesse local que esse pai se encontra, desesperado, pedindo ajuda, pedindo socorro. Disse: Jesus, vamos até a minha casa, que a minha filha está morrendo. É uma filha única de apenas 12 anos de idade, é uma criança que estava morrendo. E o que o texto diz? O texto diz: eu vou acompanhar você. Jesus disse: oh, me leva à sua casa, eu quero ajudar você. E eles foram. Já no versículo 49, acontece aí esse intervalo de tempo, diz assim: enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Quer dizer, era uma situação desesperadora. Esse pai saiu de casa com a filha para morrer. Qualquer momento ele receberia essa trágica notícia que a filha teria morrido. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Jesus ia a caminho, chegando na casa de Jairo, os servos de Jairo chegou para Jairo e disse: olha, não incomodes mais o mestre. O nome disso, irmão, chama-se limitar o poder de Deus. É achar que Jesus Cristo ele pode ajudar até certo ponto. Olha, o poder de Jesus vai até a enfermidade. Morreu, acabou-se. O poder dele vai até aqui. Então, quando Cristo ouve essa notícia desoladora para um pai que foi desesperado em busca de Jesus Cristo, Jesus tinha uma palavra para essas pessoas que perderam a expectativa, que perderam as forças, que perderam a esperança. Jesus olha para esse pai e tem uma palavra, sabe de quê? Uma palavra de fé. Jesus disse: olhe, não temas, apenas creia que a sua filha será curada. Então é nesse momento de desespero, é no momento de aflição, que Cristo tem uma palavra de fé para nós. Ele disse: não tenha medo, não deixe o medo tomar conta do seu coração, Jairo, não deixe o desespero invadir sua casa, por mais que a tragédia tenha chegado até você, não tenha medo, eu estou com você, Jairo, eu vou até a sua casa. Então, quando Jesus disse: não tenha medo, mas creia, é porque a fé ela deve ser maior que o medo. É porque a fé ela deve ser depositada em Jesus, e é nele que eu tenho que colocar a minha esperança, quer as coisas estejam boas, quer as coisas sejam ruins. Então, para esse pai desesperado, Jesus tem uma palavra de fé dizendo: não tenha medo. É a mesma palavra que ele diz para nós: não temas, não deixe o medo tomar conta do seu coração, não deixe o medo dominar, enterrar os seus sonhos, não deixe o medo enterrar o seu casamento, não tenha medo, creia que Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. O nome disso chama-se uma palavra de fé para aqueles que estão sem esperança, estão desesperados. Logo depois disso, Jesus dá essa palavra de fé. O versículo 51 diz assim, eu estou em Lucas capítulo 8. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina.
E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chores, ela não está morta, apenas dorme. Quer dizer, Cristo, para esse pai desesperado, teve uma palavra de fé. Ele disse: não tenha medo, apenas creia que sua filha será salva. O segundo momento que Jesus Cristo fala, Cristo tem uma palavra de esperança. Jesus está dizendo assim: olha, a menina não está morta. A menina com certeza ela estava morta. Sem dúvida ela estava morta para o nosso poder, para o poder da medicina. Mas para Jesus não. Jesus disse: olha, ela não está, ela está só dormindo, tá certo? Eu não me disse, mas é uma palavra de esperança. Sabe quando a nossa fé está se acabando, a gente olha para o futuro, olha para frente e não consegue ver nenhuma expectativa, nenhuma coisa boa, nenhum cenário bom. A gente com a nossa pequena fé, com a nossa fragilidade emocional, somos seres humanos. Quantos pais estão desesperados, quantos familiares têm enfrentado tudo isso e não conseguem ver uma coisa boa no futuro? Aí Jesus olha para essa família, para esse caos, para esse desespero todo. Aí Jesus disse: ela não está morta, ela apenas dorme. É uma palavra de esperança que ele tem para nós que sofremos. É uma palavra de esperança para aqueles que estão em desespero. Mas Cristo tem autoridade para isso. Ele sim é a nossa esperança. Ele tem o poder que eu não tenho. Ele pode resolver aquilo que eu não posso resolver. Compete a mim fazer o quê? Acreditar que Cristo tem uma palavra de fé. Ele diz: não temas, apenas creia. E ele tem uma palavra de esperança quando ele diz: a criança não está morta. Ele está dizendo: ainda não é o fim. A sua família não deve ser destruída e não vai ser. O seu casamento pode ser restaurado. A sua vida ainda pode ser guardada. Ainda pode ser restaurada, tá bom? Ainda tem cura para você. Ainda tem uma saída para essa sua doença. Isso chama-se esperança. Cristo tem uma palavra de esperança para todos nós, e nós glorificamos o nome dele. Bendito seja o nome de Jesus, que tem uma palavra de fé para um pai em desespero, e tem uma palavra de esperança para uma família que estava chorando porque a filha estava morta. E o que aconteceu? Lá no versículo 54, lá no versículo 53, diz assim: e riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Enquanto alguns manifestam fé, esperança, alegria, convicção diante de todo esse cenário de caos, alguns zombam, alguns duvidam do poder de Deus, alguns duvidam que Jesus Cristo tem poder sobre a morte, alguns duvidam que ele tem poder para curar, alguns duvidam que ele tem poder diante de toda essa situação difícil que estamos vivendo. Irmãos, eu não tenho poder sobre a situação, nem na minha vida, nem na vida de ninguém, mas Jesus Cristo tem. Eu não tenho controle sobre todas as coisas, mas todas as coisas estão no controle de Deus. Nada escapa das mãos de Cristo, nada foge das rédeas das mãos do nosso Senhor. A história, o mundo está nas mãos de Jesus Cristo. Então, enquanto alguns zombam, outros manifestam fé. Qual dos dois você é? Qual dos dois você se encaixa? Você é aquele que manifesta fé, crê que Cristo tem todo o poder para reverter a situação. Você acredita que é uma palavra de fé para você, essa palavra de esperança para você? Ou você zomba, ou você ri, ou você é um incrédulo diante de todo esse cenário, diante de todo esse contexto? Lembrando que nós estamos vendo que uma criança de 12 anos havia morrido. Estão duvidando do poder de Cristo. Logo depois disso, versículo 54 de Lucas capítulo 8, diz assim: mas Jesus, tomando-a pela mão, está falando a criança, mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz, para todo mundo ouvir, inclusive a criança que estava morta. Jesus disse: menina, levante-se. Versículo 55 está escrito: voltou-se-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Você sabe que palavra é essa aqui, meus irmãos? Isso é uma palavra de autoridade. Cristo teve uma palavra de fé para esse pai desesperado. Cristo teve uma palavra de esperança para essa família que estava prestes a ser destruída. E Cristo também teve uma palavra de autoridade. Sabe qual é a palavra de autoridade? Seja curado em nome de Jesus.
se levante da situação que você se encontra em nome de Jesus. Seja restaurado o seu casamento em nome de Jesus Cristo. Seja curado desse câncer, seja curado dessa enfermidade. Que Cristo manifeste o seu poder na sua vida agora em nome de Jesus. O nome disso chama-se palavra de autoridade. Nós não temos autoridade sobre as enfermidades, mas Cristo tem. E quando ele diz seja curado, nós somos curados. Quando ele diz seja restaurado, nós somos restaurados. Quando ele diz que a situação seja mudada, a situação ela é mudada. Então ele olhou para a criança e disse: menina, se levante. E a menina se levantou. Cristo tem autoridade para dizer aos mortos: se levante. Ele tem autoridade para dizer a essa nação: vá-se embora toda enfermidade, e que venha tempo de paz, que venha tempo de bonança para a nossa vida. Ele tem poder para isso, e é por isso que nós oramos, é por isso que nós clamamos, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Logo depois de tudo isso, Cristo deu uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de autoridade para essa família que estava aflita, que estava em desespero. Logo depois disso, está no versículo 56, diz assim: seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Jesus mandou dar de comer essa menina. Olha, dê comida para ela está com fome. Diante de tudo isso, meus irmãos, os pais ficaram maravilhados. Você sabe o que eu aprendo com isso? É que em nossas vidas há um momento de desespero, há um momento em que a gente chora, há um momento em que a gente enterra os nossos mortos. Infelizmente, isso é verdade. Há um momento em que as famílias elas sentem dores inexplicáveis, inigualáveis. Não dá para explicar o tamanho da dor de quantas pessoas nesse exato momento estão sofrendo. Mas na mesma situação que há momentos de dores em algumas famílias, há um momento da gente ficar maravilhado. Quando Cristo resolve visitar a nossa aflição, quando Cristo decide visitar a nossa angústia, nós podemos também ficar maravilhados. Havia pessoas chorando, havia um pai desesperado, havia uma mãe preocupada. É assim que começa a história de Jairo. Mas como é que termina? Termina todos maravilhados com a presença, com o poder, com a majestade de Jesus. Então, se Jesus quiser, nós também podemos ficar maravilhados. Olhar para a cura que Ele nos deu, olhar para a porta que Ele abriu, olhar para esse cenário todo que estamos vivendo e olhar para trás e dizer assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Então há momentos de nós ficarmos maravilhados também. Não é só luta, não é só tribulação, não. Há um momento de paz, há um momento de vitória. Tudo isso por causa da presença maravilhosa de Jesus.